Senhoras e senhores, diretamente da Batcaverna da OSD Filmes, nós estamos para mais um Papo e Navalha. E hoje um Papo e Navalha elegante, com estilo, com tudo aquilo que um homem deve procurar e ser. Eu tenho o prazer, a alegria de ter com a gente aqui hoje ela que tem faculdade de moda e estilo, consultora de imagem, formação em coloração pessoal, visagismo, face-telling, eu estou cansado já, oficina de tecidos, marketing para negócios. Então, tudo isso essa menina domina. Eu tenho a alegria de trazer novamente e pela primeira vez que uma convidada vem, a segunda vez aqui no Papo e Navalha, a minha amiga Gabriela Jeremias. Querida, é um prazer, uma alegria ter você com a gente aqui novamente. É uma satisfação enorme, eu adoro conversar contigo e trocar ideia, né, Daniel? Porque a gente trabalha em um universo que tem o intuito de atender principalmente os homens, né? E estou bem feliz por esse segundo convite também. Show! Uhum. Muito obrigado. Gente, lembrando sempre que o Papo e Navalha tem o oferecimento, o patrocínio da Scolari, que é uma linha de produtos masculinos, desde pomada, coloração para barba, cabelo, shampoos, balme para barba, uma linha completa para você, aquele homem que quer se cuidar. Você vai encontrar esses produtos na Scolari. Ou você que tem um negócio, dono de barbearia, e quer oferecer para o seu cliente, né, produtos de altíssima qualidade, procure os profissionais lá, a galera da Scolari, que você vai estar muito bem servido. E também o patrocínio da Barbearia Dom Pettini, com 3 unidades aqui na cidade de Criciúma, uma no Nações Shopping, uma no Criciúma Shopping e uma no Angelone Center. E lá você tem a possibilidade de contratar os planos de assinatura, né? Que são aí a Netflix da barbearia, onde você contrata o plano e tem acesso ilimitado aos serviços dentro desse pacote. Então, aquele cara que quer se cuidar, né? Toda semana quer estar com cabelinho acertadinho, barba, né? Que é aí a maquiagem do homem, né? Tá sempre em dia, acesso no momento que você precisar. Procure o pessoal da Dom Pettini. Gabi, a gente conversou há mais ou menos um ano e meio atrás. Você estava aí despontando nesse mercado que é o cuidado do homem, né? Desde um cabelo, uma barba alinhada que condiz com o tipo de rosto dele, roupas, paleta de cores, uma coisa que Uhum. era um universo estranho para os homens alguns anos atrás. E você vem desbravando esse mercado. Como que está esse mercado? Bom, foi um ano atrás, né? Isso. Um ano atrás, eu penso que ele estava no início, assim, desse movimento, da movimentação do homem, buscando algo que fizesse mais sentido para sua imagem. Não só roupa, não só externo, não só aparência. Porque o que eu percebo pelo relato dos clientes que vêm até mim, querem contratar consultoria, eles querem profundidade, ou seja, quer entender como é que funciona isso, porque eles querem ter autonomia, não passar pelo processo e ficar preso ou dentro de uma caixa onde eu coloquei ele, e sim, ele conseguir se desenvolver no pós-consultoria sozinho, tendo Uhum. autonomia e sabendo se vestir com segurança, confiança em si mesmo. E o que eu tenho percebido agora, uma busca muito maior, né, desses homens e, consequentemente, uma busca de profissionais que querem se especializar, porque percebe que os homens querem algo a mais, Uhum. né? Então, é um crescimento contínuo que está movimentando o mercado de beleza, está movimentando o mercado da moda, né? Tem aí um crescimento, se a gente for fazer pesquisas aí muito grande, até em relação ao feminino, eles estão fazendo esse comparativo. E a tendência é que cresça ainda mais, né. Então eu tô bem feliz, porque, assim, tenho muitos atendimentos, atendo homens do Brasil inteiro e até de outros países, Uhum. e que trazem relatos muito parecidos, né. E não é aquele homem jovem que está começando, não, são aqueles 50 a mais, claro que tem os mais jovens também, mas tem os 50 a mais que quer ter um tá passando por uma transição na crise da meia-idade, né, afeta muito a questão da autoestima, e eles querem uma renovação, né. Então eu percebo muito isso e no pós-consultoria é evidente que eles se encontram, sabe. Então é bem bacana trabalhar nesse mercado e para mim é super satisfatório. Eu adoro trabalhar com o público masculino justamente por essa clareza, o que eu quero isso, Uhum. pela objetividade também.
né? Eu quero ir por esse caminho, eu tô nesse momento. Então, é muito bom trabalhar porque tem essa clareza. Então, o profissional sabe como fazer, né? Como induzir esse processo. Bacana. Porque o homem, naturalmente, né? E existe até uma brincadeira que, tipo assim, você tem lá o closet, aí Aham. você tem o lado da mulher Aham. e o lado do homem, tipo assim, um 10% do tamanho do closet, Uhum. e às vezes a mulher ainda guarda algumas coisas lá do Sim. lado do homem, né? Ah, esse novo momento, o homem ele está se cuidando, existe uma variedade maior? Porque o homem tem aquele ditado que, cara, você tem 2 calça jeans, 2 camisetas, 2 pares de tênis, tá feito o look. E agora a gente está vindo para um ambiente em que há essa possibilidade, porque não existia tanta variedade assim para o Não. homem. Até em relação à indústria do vestuário, que eu trabalhei ali por 8 anos como estilista, Uhum, desenvolvendo coleções. E eu percebi que era sempre muito enxuto. Ah, enquanto eu desenvolvia 300 peças do feminino, eram 80 do masculino, e tudo muito básico, né? E isso, daquele momento que eu vivia, que eu trabalhava como estilista, para hoje mudou muito. Então, a indústria está vendo esse movimento e está trazendo mais opções, né? E quando eu faço um planejamento de compras para o meu cliente, por exemplo, eu trago tudo que eu vejo que tem a necessidade diante do lifestyle dele, né? Eu tenho que trazer de acordo com o trabalho, de acordo com o estilo de vida que ele leva, ser mais esportivo, ser mais sofisticado, os ambientes que ele frequenta. Faço uma lista de compras. Só que a gente filtra essa lista, a gente não compra tudo. A gente compra o que é necessário para aquele momento, até para o cliente conseguir primeiro se situar com o que a gente comprou e conseguir usar tudo e depois ir comprando o restante. E aí eu percebo que eles dizem: "Gabi, eu tô precisando de mais peças", depois que a gente compra, né. "Eu acho que tem que ter mais umas 2 calças, mais umas 2 camisas". Por quê? Ele começa a dominar essa questão de montar os seus looks. E aí ele começa a sentir, é que nem a mulher, começa a sentir falta de algumas peças pontuais. "Pá, mas se eu tivesse um tipo de camisa nessa cor, se eu tivesse um calçado, desse modelo". Por quê? Porque eles têm já um conhecimento e eles sabem que podem mais, além daquele básico, além daquele armário cápsula, né, que uhum. tem muitos homens que chegam assim: "Gabi, eu quero um armário cápsula", e quando a gente chega na metade do processo: eu acho que não vai rolar um armário cápsula, porque eu gostaria de ter mais peças", né. Então eu vejo que tem esse movimento, a partir do conhecimento que eles adquirem, eles conseguem dominar, eles ficam mais, fluidos na questão de querer inovar, né? Todo dia saber montar looks diferentes, então eles vão precisar de mais ferramentas, que são mais peças de vestuário. Então eu vejo que eles estão consumindo mais também. Que bom. Porque uma coisa, e aí eu vou tirar o meu exemplo, né? Nessa questão do conhecimento, de combinação de roupa e Uhum. tal, o homem muitas vezes ele não está focado nisso, né? Ele Não, está focado em em outras outras áreas. coisas. E, por exemplo, eu acredito que mais de 90% das peças de roupas que eu tenho ou foram compradas pela minha esposa ou com a Uhum. ajuda das minhas filhas. Então, Uau. dificilmente eu saio sozinho para ir lá e E comprar comprar. roupa. Uhum. E aí, justamente essa questão. Não é uma área que eu domino, não é uma área que eu estudei, não é uma área que Uhum. eu vou chegar lá e sei o que eu vou fazer. Tá. Então, para errar menos, eu deixo para elas, porque naturalmente a mulher é muito mais ligada, né? Sim, Então, o que você está dizendo é que agora esse interesse, esse conhecimento está sendo desenvolvido também pelo homem. também. É porque o homem, ele também separa muitas coisas, né, ele tem a vida profissional dele e tem a vida social. Então o que que ele faz? A vida profissional, realmente, a gente traz um planejamento de looks que ele não vai precisar ficar inovando, porque ele tem um único objetivo. Qual é o teu objetivo na área profissional? É esse. Então as peças são essa, ele vai fazer algumas, né, a gente monta looks, fotografa os looks e ele sabe mais ou menos como manusear aquilo, não vai dar muito trabalho na questão de pensar. Quando ele vem para a parte social, ele tem as intenções dele, Uhum. né? Ah, é a minha intenção, hoje eu vou sair num pub, eu quero atrair a atenção de mulheres, ou quero ser mais acessível, ou quero provocar certo distanciamento nas pessoas, não quero que as pessoas se aproximem muito de mim. Então, a questão da consultoria de imagem é se vestir com intenção, né? Ah, hoje eu tô me sentindo, né, um pouco mais inseguro. O que que eu faço para me sentir mais seguro, para mudar essa chave, né?
Então, ele sabe as roupas, a estrutura da roupa, as cores que ele vai trazer para melhorar essa questão da autoestima. E aí tudo é intencional, entendeu? E ele não precisa ficar cozinhando os neurônios ali para, o que que eu vou, né? Não, a gente procura montar um armário onde tudo se conversa, né? Onde Uhum. as peças têm uma harmonia, uma coerência entre si e que não vai ser difícil ele combinar. Né? Principalmente se o cliente ele tem uma vida muito corrida e não tem muito tempo. Já tenho aquele cliente que é mais criativo, Gabi, eu gosto de inovar. Então, tem vários perfis, tem aquele que é um pouco mais conservador. E para cada cliente, eu preciso desenvolver algo personalizado de acordo com o estilo de vida dele. Uhum. E assim, a maioria dos meus clientes, eles não tem esse relato, a minha mulher que escolhe. Tem alguns que sim. Mas eles já estão nessa busca de se vestir sozinho. Eu Uhum. que gosto de comprar minha roupa, né? Eu tô atendendo um agora de Balneário Camboriú, que é a mulher dele que comprava até então. Mas ele diz que não quer mais. Porque ele Corajoso, esse menino é corajoso. quer fazer as próprias escolhas. E então eu percebo esse movimento da autonomia, né? Por que que alguém tem que me vestir? Por que que eu não posso decidir? Só que aí é difícil decidir se tu não tem um conhecimento do Exato. teu estilo, do teu tipo físico, de entender o tecido, se ele tem estrutura ou não para o teu corpo, né? E eu percebo que quando eles têm esse conhecimento fica mais fácil e fica até mais rápido. O momento de se vestir e o momento de comprar. Uhum. Né, não fica aquela coisa enrolada e difícil de ir para frente. Meu Deus, mas será que de dúvida, sabe? Não tem isso. Até porque, tipo, a gente não tem essa confiança de que, por exemplo, eu vou sozinho numa loja. Eu não tenho a confiança que o vendedor ele está ali de fato entendendo o que é melhor para mim. Ele está sendo treinado para me vender, Exato. né? Então, às vezes eu vou lá, vou gastar uma grana legal, ele vai me vender Uhum. que conseguir e não O necessariamente que tu o que precisa. eu precisava. Exato. Uma das principais queixas são essas. Eu mando a minha mulher porque eu não tenho um saco de ficar na loja e a vendedora fica me empurrando, eu não sei dizer não. Uhum. Então, essa é uma queixa que muitos homens trazem. E aí, quando tu domina esse conhecimento, a vendedora não te enrola mais. Tu vai perceber se faz sentido o que ela tá falando ou não, porque eu já sei meu estilo, eu já sei meu tipo físico, eu sei os tecidos, eu sei as cores, eu sei qual é a combinação que fica boa. Eu sou um cara baixinho. Eu sei que eu não vou ficar usando um monte de bloco de cor no meu corpo. Uma camisa de Uhum. uma cor, um cinto de outra, uma calça de outra, um calçado de outro, porque vai achatar minha silhueta. E se a vendedora tentar me empurrar isso, eu vou saber que ela não entende de tipo físico, que eu quero alongar minha silhueta. E então o homem começa a se virar sozinho. Então ele entra na loja, não, pode deixar qualquer coisa, eu te chamo. Né? Então ele consegue ficar mais independente em relação a isso, porque Uhum. eu vejo muitos vendedores que realmente ainda não perceberam que o homem já tem essa informação, né? Quais são os principais erros assim que você identifica que o homem comete, que ele poderia de forma razoavelmente Tá. tranquila estar evitando? O primeiro é pensar que comprar roupas de marca de luxo vai fazer dele bem vestido. E aí ele gasta uma grana alta e não fica bem vestido. Por quê? Porque ele vai lá e compra uma modelagem que não cai bem, um tecido que não adere bem ao tipo físico dele, um estilo de roupa que está na moda, né? Porque a marca de Uhum. luxo, ela lança moda. E se aquela moda dessa marca de luxo não fizer sentido pro teu estilo, lifestyle, tipo físico, tu vai ficar caricato. Vai ficar estranho, Hum. você vai se sentir estranho vestindo, e isso vai transmitir para as pessoas, né? Essa coisa mais caricata, e não que aquela roupa faz parte de ti. Eu até publiquei um vídeo da Lucilena Galvão essa semana, que ela disse que nós não podemos ser escravo das formas, né? Hum. As roupas devem nos servir. Nós devemos ser o senhor das formas. Ou seja, senhor das formas é o quê? Eu escolho o que eu vou vestir de acordo com o meu estilo, entendendo o meu tipo físico e os meus objetivos. Então, quando tu se veste com intenção, tu vai transmitir poder com a tua imagem, né? Uhum. Segurança, autonomia. Então, é muito em relação a isso. Eu vejo que os homens, não sei me vestir bem, quero atrair olhares, quero atrair negócios e relacionamento, eu vou usar a marca de luxo. Né? Já tive vários clientes que me disseram assim, Gabi, o que que tu acha de usar cintos com aquelas fivelas da Gucci, de marca? Eu disse, olha, não é bacana, não é isso que a gente está buscando, né? Mostrar que tu tá usando marca, pelo contrário, mostrar que tu tem bom gosto, que tu sabe escolher tecido, que tu sabe se vestir com coerência.
Então, se for para trazer um cinto da Gucci, então compra uma caneta Montblanc, compra um Rolex, porque aí Uhum. são acessórios que vão te ajudar. Por exemplo, uma caneta, tu é um homem de negócios, um relógio demonstra pontualidade e um cinto de fivela vai demonstrar no máximo que tu é ligado na moda, na Uhum. tendência. É algo mais vazio, né? Certo. Então, se tu elege peças de marca de luxo que tenham uma função naquilo que tu faz, é bacana. Agora, quando é meramente ilustrativo, não fica legal. Certo. Então não é uma questão de poder aquisitivo somente. Você Não. pode estar muito bem vestido, investindo numa marca mais barata, mas com conhecimento. É. E até investindo numa marca mais cara, porque o que eu aprendi trabalhando na confecção? Que todas as marcas, até marca de luxo ou uma marca de departamento, vamos dizer aí Renner e Zara, todas essas marcas, elas têm a linha mais comercial, que é mais Uhum. barata, que é tecido mais barato, e a linha premium, que é tecido melhor, que são mais caras. Só que as marcas de luxo, essa linha comercial já é cara. Ela Uhum. não é tão barata. Por conta da grife. Exato. E aí o cara vai lá e compra a linha mais comercial da Lacoste, e aí ele usa a camisa polo, vai ficar lá toda torta, fica com um visual que não é bacana. Por quê? Ele não soube comprar pelo tecido. Ele quer adquirir a marca de luxo, mas ele não tem a informação de como saber se essa peça tem qualidade mesmo. Porque marca não é sinônimo de qualidade, Uhum. né? E lá na Zara você vai encontrar a mesma coisa, peças mais premiums e peças que são mais comerciais, que tem aquele visual que a gente chama de pobrento, que Aham. parece que tu comprou numa loja de departamento. Então tem que saber garimpar e fazer essas escolhas de forma consciente, né? Então, nessas duas partes a gente precisa, né, entender um pouco de tecido, modelagem, como é que veste a roupa, para a gente conseguir extrair o melhor, né, Uhum. dessas peças para elas nos servirem, não para que a gente fique só rotulado usando uma marca, né, que não veste. Bacana. Um dos caras que eu sei que você já fez curso, que é o Ronan Mendes, eu vi um vídeo dele muito bacana em que ele pega a foto de um cidadão, eh, vestido de forma comum ou simples, e Uhum. depois esse cara produzido. E aí ele pergunta, ele fez uma pesquisa em campo, na praça lá. Quanto que você acha que esse cara aqui ganha? Aí mostrava a imagem do cara mais desleixado, assim, Hum. e depois do cara arrumado, todo estiloso e tal. As pessoas nem percebiam que era a mesma pessoa. Mas normalmente eles botavam 3, 4, 5 mil reais a mais, o que ele Exato. percebia de valor num cara que estava bem alinhado e tal. É fato isso? Existe o mercado de forma intuitiva, tá olhando para a gente e comprando a gente por um valor Sim, maior, a se a gente gente está uhum. com a embalagem mais adequada? Nós estamos vendendo o tempo inteiro, né, com Verdade. a nossa imagem, ou quando a gente está conversando, tem gente que diz: "Ah, não gosto de vender". Quando tu está conversando com alguém, tu está vendendo alguma coisa, ou a tua ideia, ou aquilo que tu faz, para tentar convencer a pessoa. E não basta o argumento, né, tu tem que ter a postura, a tua roupa realmente vai convencer ou não. Eu sempre digo que a nossa imagem chega antes da fala. Eu Sim. tô chegando, tu já tá fazendo a leitura de quem eu sou. E isso não é, Gabi, mas não é legal reparar, não é legal a gente tirar conclusões sem conhecer a pessoa, mas instintivamente, o nosso instinto, ele acaba fazendo Uhum. isso sem que a gente consiga controlar. E aí sim, a imagem vai vender antes e eu vou abrir os canais de comunicação, vou te ouvir porque a tua imagem me convenceu antes, né? E existem estudos científicos a respeito disso. Várias universidades fazem, pegam ali 50 alunos, metade eles vestem com jaleco de médico e o restante eles deixam com roupas casuais, calça jeans e camiseta. Eles fazem teste para ver qual produz mais, qual é o grupo que se dedica mais e que consegue conquistar aquilo que está planejando. E durante esses estudos, eles percebem que o que vai conseguir produzir mais e alcançar os objetivos são aqueles que estão vestidos de acordo com aquilo que eles desejam atingir, Uhum. né? Então, o Napoleão Hill fala Sim. disso, ele conta na história dele, que foi através das roupas que ele conseguiu sair do estado de falência ao sucesso. Vários homens que ele estudou também, ele
pontua isso que a vestimenta fez eles conseguirem atrair negócios, terem mais segurança, né? Então a roupa ela não tem só o efeito para quem está vendo, a roupa ela dá um efeito na gente. A gente veste Sim. um blazer, a gente já consegue se sentir mais seguro. Uhum. E aí as pessoas percebem essa segurança e isso atrai. Então a imagem sim, infelizmente ou felizmente, a gente vai atrair pessoas, oportunidades, negócios através da nossa imagem e depois através das nossas habilidades intelectuais, porque Uhum. não adianta ser vazio, não ter nada a Sim. oferecer. Só a roupa não vai resolver o Não problema do cara. resolve, não resolve, porque em pouco tempo Mas as pessoas vão perceber que tu não tem muito a oferecer. mas é a primeira venda, a porta A de porta de entrada. entrada. É o cartão de visita, né, Uhum. clichê, todo mundo fala, né, imagem é cartão de visita, mas é. Sim. E aí nós vivemos num mundo hoje de muitos estilos, de muita diversidade. eh, E quando a gente olha, por exemplo, você tem uma foto dos anos 50, você vai numa foto numa praça nos anos 50, aí tá lá os caras todos de terno, era uma Uhum. pegada. Hoje você tem mil e uma possibilidades, né? Sim. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, porque, tipo assim, se deixar, às vezes, Vai no conforto. no fim de semana eu boto a minha havaiana, Sim. bermuda, uma camiseta e se deixar eu vou no mercado. Aí a Uhum. Débora já me puxa. Não, mas não pode ir assim. Tá, mas não posso porque... Então, é uma questão que a gente tem que se policiar e entender que aquela ação, ela deve ser pensada de forma Pensa. estratégica. Exatamente, com certeza. O exemplo que tu deu ali lá nos anos 50, eu estava lendo um livro esses dias que até para cortar grama o cara usava um terno. Até para fazer algum trabalho braçal ele usava um terno. E Uhum, a gente sabe que o terno ele não dá mobilidade, sim. né? E hoje a gente tem a clareza e o conhecimento que para determinada atividade que você vai fazer, você vai usar uma roupa adequada para que você consiga ter um bom desempenho, né? Uhum, Como, por exemplo, a academia, tu vai usar roupas de poliamida, roupas que tenham elastano, que transpirem, porque isso vai melhorar o teu desempenho, né? uhum, Ah, eu trabalho num local que é super informal, eu preciso ser acessível, eu vou usar um jeans, uma camisa, um tênis casual. Então, vou trabalhar no mundo corporativo, eu preciso transmitir mais seriedade, ter compostura, eu vou usar o traje que vai me dar essa sensação. Então, hoje em dia, é bacana que a gente tem mais opções, só que a gente precisa entender da adequação, uhum. né? Aquilo que eu quero atingir, qual é o meu objetivo? A roupa é uma ferramenta. Se tu não usa ou não domina, é como se você fosse um analfabeto da comunicação não verbal, que é a Uhum, imagem. Então, a gente não tem que ser alfabetizado apenas na comunicação verbal. A gente precisa também nos alfabetizar da comunicação não verbal, que é a nossa imagem, é comportamento, é roupa, é cabelo, é barba, são os cuidados pessoais. Então, eu percebo que agora está existindo esse movimento de perceber, né? E uma coisa que eu sempre fiz muito no meu Instagram, acho que por isso que eu atraio um público diferente, que é esse que quer profundidade, não é aquele uhum. raso. Tem Sim. esse público que só busca se vestir bem. Mas esse que quer profundidade, eu percebo que foi porque eu vim trazendo essa linha do Napoleão Hill, Uhum, do Bob Proctor, né, de todos esses homens que estudaram e perceberam que através do vestuário eles poderiam usar como ferramenta de uma forma mais inteligente, né, uhum. unindo com as suas habilidades. E aí eu comecei a trazer mais para esse lado e eu percebi que os homens começaram a aderir por conta disso, porque enquanto tu fala só de superficialidade, eles Uhum, não compram essa ideia. Não é isso que eles querem. Por isso que eu digo que eles querem mais sentido, sabe? bacana. E tipo assim, quais são, para aquele cara que não tem um conhecimento profundo da área, quais são os princípios básicos, assim, para você não errar? Ah, o basicão, para mim não errar, o que que eu combino com o que que não pode ser de jeito nenhum, tem isso? Assim, eu sempre digo que não existe uma regra rígida, Uhum, né? Vários clientes, assim, cada cliente que eu faço é um completamente diferente do outro. Então, se eu dissesse assim, existe algo padrão que se o homem seguir, ele não vai errar, até existe, que é aquele básico que não tem erro,
tá? Uhum. Que tem muito homem que diz, Gabi, eu busquei mais por essa linha atemporal, o básico, só que eu acabei me sentindo sem graça. Por quê? Uhum. Ele tinha uma personalidade espontânea, alegre, um trabalho que ele usava isso. Ele começou a se vestir muito neutro, muito básico, aquilo apagou a Uhum. personalidade dele. Então, eu sempre digo, tem que ter o básico, que é a base do armário. Mas o que que tu vai trazer de elementos que vai comunicar a tua personalidade? Então, assim, o que eu poderia pontuar que serve para todos? É caimento de roupa, Uhum. né? Porque sobra de tecido polui o visual, comunica desleixo, falta de cuidado, né? Então, aquele acúmulo de tecido na barra, a bainha, que é básico, a gente fala, mas tem muito homem que não faz. Uma camisa sobrando, um blazer que, né, ultrapassa a linha do ombro, fica grandão, no estilo de Mocó. Uhum. Então, assim, isso serve para Didi todos. Mocó, você foi longe agora. Isso serve. Então, a questão do caimento serve para todos, a menos que, Gabi, eu tenho um estilo mais street, eu gosto de roupa ampla, oversize. Aí tu tá falando mais de estilo. Vai Uhum. transmitir o quê? Jovialidade, que tu não tem muitos objetivos quanto à sua carreira profissional. Então, assim, tu tem outros objetivos. É uma tribo Isso. É específica. fashionista, ele quer seguir uma tendência e uma tribo. Mas quando a gente fala de começar a se vestir bem e se sentir bem com aquilo que você veste, eu sempre falo, vamos começar pelo caimento. O caimento já vai dar uma limpeza no teu visual, tu já vai se sentir muito bem quando tu usa as roupas que estão sem sobra de tecido. Uhum. Então, isso Então, quando você vamos supor, quero uma consultoria aqui com a Gabi. O que que nós vamos levar em consideração para definir qual é o estilo? Aí nós vamos estar falando, claro, do tipo de corpo que o cara tem, se o cara uhum. tem um corpo atlético, se ele está Se é com gordinho, sobrepeso, barrigudo, é, aham, isso é levado em com conta. certeza. A personalidade dele, É né, o o primeiro. temperamento, é o primeiro é É o o temperamento? primeiro. Primeiro é a personalidade e os objetivos dele. Quando eu faço a investigação para entender o que eu vou trazer, porque eu não posso trazer algo que o cliente no final ele diz, Gabi, mas eu tô desconfortável, não era bem isso que eu queria. Se não Uhum, é bem isso que ele queria, é porque eu não ouvi o cliente. Eu sempre tá. digo que na consultoria tu tem que ouvir mais do que falar, né? Então eu começo a investigação de personalidade, eu faço um questionário de autoimagem, eu faço alguns testes para entender o que que ele valoriza nas pessoas e nele mesmo, quais são as qualidades e os defeitos que ele entende que ele tem, o que que ele quer melhorar, quais são os objetivos pessoais e profissionais. Então, eu faço toda essa triagem, essa investigação. Depois, a gente vai para os testes de estilo, que também é personalidade, para vestir ele conforme a personalidade. Depois, a gente vai no tipo físico, depois no visagismo. Né? Hum, Eu avalio o formato de rosto e trago propostas de acordo com a personalidade. Tudo eu tenho que trazer de acordo com a personalidade dele, para essa imagem conversar, para que ele uhum. se sinta, nossa, essa roupa sou eu, sabe? Então, eu não posso fazer uma consultoria de imagem sem entender a personalidade do cliente. Eu preciso, é a primeira coisa que eu faço. Show. Uhum. Existe essa questão de cores, né? Eu ouço as pessoas falando, a paleta de cores. Eu tenho a minha filha Daniele, que é a minha mais velha, ela é muito ligada nessa questão De de coloração. moda, Ai, que de legal. fashion. Ela quer ser estilista de moda. Ai, que legal. E aí, às vezes, ela me usa de cobaia, né? Ótimo. Então, tem muitos, pai, isso aqui não fechou a cor, a paleta de cores. Às vezes eu não entendo muito dessa Uhum. área aí, né? Mas existe isso, tipo, essa cor aqui por causa da tua pele. Existe. E é cientificamente provado também. É mesmo? Existem estudos, começou há muitas décadas atrás com o químico francês, o Chevreul. Ele percebeu e ele trouxe o estudo sobre o contraste simultâneo da cor. Tudo que a gente usa próximo ao rosto, todas as cores, ela vai trazer um efeito químico na pele. Se tu tiver mais quantidade de caroteno, se tu tem mais hemoglobinas, né? Então, a cor que tu usa aqui pode tanto te deixar com aspecto abatido, quanto com aspecto saudável. Por quê? Ah, Cada cor tem suas características. Cada cor vai ter características de temperatura, que é quente e frio, vai ter características de profundidade, que é claro e escuro, e vai ter característica de intensidade, que são as cores puras ou as cores opacas. E o nosso rosto também tem. Então, quando a gente analisa o subtom da pele, os aspectos da tua pele, a gente vai começar a entender durante o teste qual é as características que ela tem
e você vai usar as cores que tenham as mesmas características para quê? Para trazer um pouco mais de vivacidade, deixar a tua pele mais homogênea, um aspecto mais saudável. Tanto é que quando a gente está passando as cores com diversas características, a gente consegue perceber aquelas cores que deixam o lábio mais roxo, um pouco mais de profundidade de olheira, ou amarelado, e aquelas cores que te deixam com o lábio mais corado, com a bochecha mais corada, que te deixa mais bonito. Então, é algo assim, impressionante quando tá fazendo o teste, você consegue ter essa percepção. Ah, Gabi, mas aí descubro minha cartela, eu tenho que usar só aquelas cores? Não. Aquilo é um guia para você se você valoriza aquilo. Ah, eu prefiro. Hoje eu quero me sentir bonito porque eu tô me sentindo muito feio, muito largado, então já sei que eu vou trazer cores que me deem um up, né? Que vai dar Uhum. um glow na pele, digamos assim. E aí você usa as suas cores. Então, é uma ferramenta, eu sempre digo, é mais importante ainda para o homem que não usa maquiagem do que Pois é. propriamente para a mulher. Porque se eu quero usar uma cor que não tá na minha cartela, eu vou me maquiar, vou botar um blush para parecer saudável. Você O consegue homem, alterar a pele. exato. O homem ele pode usar maquiagem, ele pode usar um pó, ele pode usar uma base se ele quiser corrigir imperfeições. Mas ele não usa. Então, se ele não usa, as cores ele precisaria usar para ele conseguir esse efeito de Uhum. parecer melhor e mais bonito. Então, existem estudos e isso é comprovado, de que existe esse contraste simultâneo, né? A cor que tu usa perto do rosto pode mudar as características da tua pele. Ah, que legal. Uhum, Lembrando que o homem normalmente ele não usa maquiagem, uhum. mas no mundo da barbearia eu tenho uma brincadeira que eu sempre faço com os clientes que tipo, cara, a barba é a Deixa, maquiagem do homem, né? Então, um cara com e sem barba, ele altera bastante a área do rosto que está exposta à pele, né? Uhum. Eh, como que você avalia isso? Você avalia isso também quando você vai dar essa consultoria. Ah, para você fica legal uma barba, não fica. Exato, avalio. Tanto é que a gente também, durante o processo da consultoria, a gente vai fazendo testes. O cliente vem comigo, ele tá com cavanhaque. Vamos tirar o cavanhaque e ver como é que fica. Aí a gente bate foto, faz avaliação das linhas do rosto, conforme as necessidades dele. Quero transmitir poder, quero transmitir autoridade, quero transmitir suavidade. Então a gente analisa como fica as linhas do rosto. Depois, ele tinha um cavanhaque primeiro, depois a gente tirou toda a barba e a gente vai deixar a barba inteira e vamos fazer um corte de acordo com os objetivos. E aí a gente vai ter ali os 3 experimentos e vamos avaliar o que que vai transmitir mais aquilo que ele quer, né. Eu já tive clientes que eu fiz esse experimento e já tive cliente que de primeira eu disse assim: "Não, tu precisa de uma barba". Uhum, Eu tenho um cliente agora que ele tem um rosto bem redondo, ele quer transmitir força. E aí ele tem o rosto um por um, ou seja, é uhum, redondo, né. E a gente sabe que se a gente for falar de harmonia e de proporção áurea, o retângulo ele é mais uhum. interessante, né, do que propriamente as medidas iguais. E aí eu disse pra ele que a gente vai deixar a barba, só que ele é careca, né. A gente vai deixar a barba para aumentar um pouco o terço Alongar. inferior, para alongar, e agora ele vai fazer até uma cirurgia ortognática, porque a parte superior do lábio dele cobre os dentes, só aparece os dentes de baixo. E Hum, aí ele fazendo essa cirurgia ortognática, ele vai aumentar um pouco mais o terço uhum. inferior, já vai melhorar muito a imagem dele. Porque ele disse que todo mundo achava que ele tinha cara de bonzinho demais, muito suave, e ele quer trazer força. Então, a gente juntando todos esses elementos, a barba, que vai trazer esse desenho de ângulo de mandíbula, linhas retas, e mais essa cirurgia que vai mostrar os dentes de cima e vai aumentar, a gente já consegue atingir esse objetivo. Então, tudo tem que ser planejado. Se um consultor precisar direcionar o cliente para outros serviços odontológicos, dermatológicos, enfim, que vai ajudar ele nesse planejamento final, é interessante. Aí, se o cliente não tem essa condição, a gente precisa usar outros elementos Uhum, que vão trazer essas mensagens que ele deseja. certo. Uma outra possibilidade que hoje está à disposição dos homens, por exemplo, a gente trabalha muito isso na barbearia, que são as pigmentações, né, de barba, de Sim, cabelo. para cobrir as falhas. Isso, cobrir falha, cobrir brancos. Tem Uhum, pessoas que se incomodam bastante com branco, que vai alterar essa questão do rosto como um todo. Eu, por exemplo, a minha barba tá branqueando, apesar de eu ter 18 anos, uhum. e, e o cabelo também. Sim. E interessante que eu já, algumas vezes, já pigmentei barba e Uhum. cabelo e eu não curti.
Eu não gosto. Eu gosto mais dela Natural. natural. A minha esposa também prefere Uhum. bastante. Mas é uma coisa que eu mesmo, quando eu escureço ela, eu não Não precisa. acho bacana. Existe essa possibilidade também? Para você fica mais bacana mais grisalho? Para você fica mais bacana manter ela mais escura? A gente sempre vai para o mais natural. Tá. E eu já tive vários clientes que relataram assim: ah, tirei a barba porque tá muito branca. Uhum, E aí, às vezes, não era só a barba que estava branca, era o corte que não estava adequado da barba, uhum. né? Que foi o caso do Aldo. Lembra o Sim, Aldo que vocês lembro. atenderam lá? O Aldo tinha esse relato. Aham. Gabi, eu corto o cabelo baixinho e a barba baixinha porque eu me sinto muito velho, porque é muito branco. E aí eu tentei ressignificar isso para ele, que isso é um ponto positivo, é um ponto de Uhum. maturidade. E se ele conseguir trazer um corte que valorize o visual dele, ele vai se sentir mais poderoso do que uma pessoa mais Isso. velha. E foi isso que aconteceu. E aí é que entra a questão das roupas também. A gente trouxe roupas que traziam jovialidade. E as Uhum. roupas, juntamente com a estratégia de corte, cabelo e barba, a gente conseguiu trazer essa renovação para ele. E ele ressignificou a barba. Tanto é que ele deixou uma barba bem alongada, Alonga. bem cortada, o cabelo a gente deixou o fio crescer. E ele, nossa, ele disse: Gabi, eu tô me sentindo muito bem. E ele me relatava que estava atraindo relacionamentos e que ele queria muito um relacionamento. Ele tinha passado por um momento bem difícil de divórcio e tal, Uhum. estava bem abatido. E depois ele conseguiu ressignificar e mudar essa questão. Então, ele até relatou, né, Gabi, se tu acha que devo pintar? Então, assim, eu acho que a gente tem que respeitar o processo natural também. É claro que algumas coisas dá para melhorar, né, Daniel? A Sim. gente pode melhorar. Mas quando a gente vê que aquilo não cai bem, é legal a gente fazer uma tentativa, né? Ah, barba branca, ok, mas vamos tentar um outro corte, vamos mudar a roupagem, Uhum. comportamento, né? E é bem bacana quando o cliente ele passa a se aceitar e tem isso como ponto positivo. Então, assim, até então eu não tive um cliente que eu recomendei ele fazer uma tintura, né? Teve um cliente do Rio de Janeiro que ele era bem jovem mesmo, 30 e poucos anos, e ele era todo grisalho, bem branco o cabelo dele. E aí eu sugeri dele fazer as luzes ao contrário, Uhum. para trazer um pouco de fio, mas não pintar chapado, Sim. né, mas só para trazer um pouco mais de fios escuro. Ele fez, sentiu melhor, só que a gente sabe que a manutenção É. é É uma mão de obra. é uma mão de obra. Mas também tentando ressignificar e trazendo isso para o lado positivo para o cliente, né, essa aceitação. E nossa, somos psicólogos praticamente para tentar Exato, ressignificar tudo isso. exato. Você tocou numa situação que aquele cara na meia idade, que às vezes está passando por um momento de ruptura de Uhum. relacionamento, então ele de alguma forma, ele tem que dar uma guinada na vida dele, né. É a maioria dos clientes nessa condição? Sim, assim, tem transição de carreira, mas os divorciados são maiores, Uhum. né. Eu tô fazendo um agora, que ele disse que a mulher fazia tudo pra ele. Era a questão da roupa, tirar a sobrancelha dele, cortar o cabelo, ela fazia tudo pra ele, tudo. E ele se divorciou e se viu sozinho, Perdeu a perdido, ele profissional. não sabia exato, não sabia o que fazer. E aí ele procurou a consultoria. Então, agora a gente tá no começo do processo, e ele viu que, nossa, eu consigo, né, através do autoconhecimento, até foi ele que comentou, semana passada eu fiz um stories, ele disse: "Gabi, a tua consultoria é muito barata por aquilo que tu entrega". Porque, assim, já dá para ver, sem muitas mudanças no início do processo, que a autoestima dele já tá elevando sem a gente ter feito a parte prática, ele já tá se Uhum. sentindo confiante. Por quê? Na entrega de resultado, quando eu fiz ali a investigação, eu já trouxe os pontos fortes dele, conscientizei ele dos pontos fracos que ele tem e do que a gente vai fazer para a gente cobrir esses pontos fracos e evidenciar os pontos fortes. Então, quando ele viu que ele tinha ponto forte, porque ele achava que não tinha, porque a esposa dele colocava ele para baixo e porque ele se sentia muito feio e ela fazia tudo por ele, ele estava se sentindo agora perdido. Ele percebeu que tem uma luz no fim do túnel, então ele já tá um pouco mais feliz, digamos assim, que tem Uhum. algo que possa ser feito. A confiança dele É, mudou. então eu percebo que vem mais divorciados e que querem, agora eu quero cuidar de mim. E o relato deles é esse: eu passei minha vida inteira cuidando da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, e agora eu me divorciei, eu percebi que eu não fazia nada por mim. Talvez esse tenha sido o motivo do divórcio. Exatamente, era um ponto que eu ia. É, exato. Porque às vezes se
a pessoa se cuida e tem essa percepção, esse cuidado, ele passa a se manter interessante no relacionamento também. Isso. Às vezes a pessoa se anula a tal ponto, embora a intenção dele é boa, tá fazendo um papel Uhum. de cuidar de toda a família, mas o fato dele não se cuidar, ele passa a não ser mais interessante pro Exato, relacionamento, né? exato. Então é importante inclusive um mandamento milenar bíblico que é amar o próximo como a você Assim mesmo, mesmo. né? Às vezes a gente não percebe a profundidade dessa Uhum. mensagem que eu não posso amar mais o outro do que a mim. Eu tenho que me Exato. amar, eu tenho que cuidar de Para mim conseguir amar o outro, para né? conseguir amar e cuidar. Isso, Então, para mim cuidar de alguém, eu preciso estar bem para poder fazer esse com papel, certeza. né? E às vezes as pessoas no dia a dia, no corre-corre, eu percebo muito que as pessoas se anulam. Uhum. A intenção não é ruim, Não, mas acabam tendo um mau resultado por não atentar para esses para esses detalhes. E detalhes. aí depois, quando o cara se vê perdido sozinho, aí sim ele vai cuidar dele, mas ele já perdeu Já algo perdeu. E aí ele importante. percebe, porque eles relatam, eles dizem: "Ah, a culpa foi minha, porque realmente não me cuidei, não", né. E a mulher tá sempre se cuidando, né. Sim, E ela se cuida para si, mas se cuida para o marido também, sim. né, e para as outras amigas, É, digamos assim, principalmente as principalmente. amigas. E o homem não, ele sempre foi nunca foi ensinado também, né. Se tu for ver, uma mãe ela não ensinava: "Filho, tem que passar protetor solar. Filho, tu tem que cuidar do cabelo, não usa esse shampoo que vai ressecar o teu cabelo". Cara, Nunca foi ensinado. bota sabão gaúcho lá e Aham, é verdade. E agora que esse movimento está mostrando a importância disso, né. Uhum. Ah, que bacana essa percepção. E, tipo, hoje qual é existe claro, existe um perfil até, de idade, financeiro, acredito, que está Uhum. procurando, mas de região do país, tipo, acredito que até você concentre um pouco mais na região, porque naturalmente você é daqui. Mas você falou que tem pessoas do Brasil todo. Eu tenho mais clientes de fora do que daqui, É tá. mesmo? Uhum. Assim, aqui na nossa região eu tive que criar a minha própria demanda. Fazendo o quê? Dando entrevista, palestra, nã e fazendo patrocinados para a região para conscientizar. Só que eu percebi que os homens da nossa região, eles são muito, crus nesse sentido, então eu precisei ir convencendo eles aos poucos que isso era importante. É mesmo? Então, hoje em dia, eu tenho mais clientes na região. Tá. Mas há pouco tempo isso não era realidade, tá? A maior parte dos meus clientes são de São Paulo, depois vem Minas Gerais, Poxa. e alunos também do meu curso. Outro dia a gente Aham. estava fazendo uma triagem para ver de onde eram, vinham mais os alunos. São Paulo, depois Minas Gerais, Curitiba, aí depois vem Santa Catarina, tu vê? Puxa. E aqui na minha região com clientes é a mesma coisa. Só que assim, eu decidi parar com o online, porque o online me deixa, eu ficava muito dentro do escritório, então aquilo me deixava quase louca, né, e tanto é que eu passei por um momento bem difícil, porque eu não estava interagindo, Uhum. fora, eu estava ficando só dentro de uma sala. E aí eu decidi montar um grupo de mentorados, onde eu repasso essas consultorias online, e tô dando preferência para o presencial. E aí Uhum. agora eu tô fazendo 2 clientes presenciais, mas não tô pegando mais que 2 clientes por mês, porque também isso me consome muito. Só que a maior parte dos meus clientes sempre foi online, e a procura hoje ainda é muito do online. Mas, vamos lá, esse teu curso, essa consultoria online, ela é uma consultoria sempre ao vivo ou você tem aulas gravadas com conteúdo que esse aluno acessa? Tá, então, o curso de formação para consultores, ele é gravado, e a gente tem uma mentoria ao vivo para tirar dúvidas. Ah, bacana. A consultoria de imagem para o público final, para o público masculino, Sim, ela é toda ao vivo. Eles toda não assistem nenhuma aula, então os encontros são ao vivo, a gente vai fazendo todas as etapas, né, passo a passo. O personal shopping é a mesma coisa, ele marca um dia que ele vai às compras, ele já vai ter a lista, eu já instruí ele as lojas que ele vai, ele me passa os shoppings que tem na região, as lojas, eu faço contatos, mando separar as peças e ele ah, vai provar. E aí ele manda foto de provador para ver caimentos, precisa de ajuste. Então tudo, todo esse processo, esse passo a passo, ele funciona perfeitamente bem, porque foram 8 anos melhorando ele a cada uhum. atendimento, e ele funciona super bem.
Mas o curso para consultores, as aulas são mais de 40 videoaulas, mais de 30 horas e é gravado. Bacana. Uhum. Uma coisa que eu, enquanto cliente, às vezes sinto uma dificuldade é tipo, vou num shopping, vou comprar uma roupa. Uhum. Aí eles me vendem a roupa, mas eu não tenho opção, ou se tem, ela é muito demorada. Tipo, preciso fazer um ajuste, preciso fazer uma bainha. É tudo muito travado, né? Normalmente eu tenho que trazer essa roupa para casa, vou levar, procurar uma costureira para fazer um ajuste. Me parece, enquanto cliente, que se a loja ela entende o papel dela, ela poderia ganhar muito mais clientes com um atendimento muito mais profundo, personalizado e entregando tudo para o cliente. Porque eu sou um cliente, o que eu quero? Eu quero chegar na loja, comprar roupa e levar ela pronta para casa. Então, principalmente aí, claro, a gente está falando aqui de lojas com um ticket mais alto para um público diferenciado. Vou comprar um terno, por exemplo. Deveria ter lá alguém... Um alfaiate já à disposição. Uhum. Há algumas lojas realmente não tem. Inclusive, os meus alunos que são lojistas, que têm loja de roupa masculina, eles procuram trazer isso na loja já para o cliente medir ali a peça. Tem alguns que fazem na hora, tá? Uhum. Aqui em Criciúma a gente tem algumas lojas que, você prova o traje, eles já marcam, o cliente precisa para amanhã, eles fazem para amanhã, né? É claro que se for comprar para usar hoje, não vai conseguir. Mas a gente tem, inclusive, lojas que fazem o ajuste cortesia, ou seja, o cliente não paga por isso. E tem algumas lojas que cobram. E aí fica mais difícil, mais truncado mesmo. Poxa, eu já estou comprando, tenho que pagar por questão de ajuste. negócio mesmo. Porque você pode agregar esse custo na peça final. Claro. O cliente fez ou não fez. Exato. Mas a percepção da venda, do fechamento, ela é muito mais suave. Exatamente. Né? Por uma questão comercial, E né? assim, eu claramente eu dou prioridade para essas lojas que oferecem o ajuste cortesia e que são mais rápidas para fazer o ajuste, porque eu sei a urgência do meu cliente. E eu fico cobrando, né? Só aquela que e aí, já tá pronto? Ele já pode buscar? Posso avisar? Eu fico em cima, porque eu sei da necessidade. A ansiedade da compra, né? Eu lembro... Tem um irmão que, tipo, se ele vai comprar um sapato, ele comprou o sapato, ele bota o velho na caixa e já vai embora com o novo. Sim. Então tem aquele cara que o cara que é ansioso, né? Que quer para ontem. Já então, sai usando. E isso é importante porque são gatilhos mentais que favorecem na hora de um fechamento. Que fideliza, né? O cliente, E fideliza. Né? Exatamente. Muito bacana, muito bacana. E como que você percebe hoje esse mercado? Porque você dá toda a consultoria, o cliente ele vem, a partir de agora ele tem esse conhecimento, mas você precisa de uma cadeia de outros setores para entregar para o teu cliente. Exato. Como que você, como uma profissional, entende esse mercado, enxerga ele? Ele ainda está ruim, ele já melhorou muito, que é aquela questão, tipo, você está dando uma consultoria para um cara que está em São Paulo. Você não vai lá ao vivo, então ele vai lhe passar, eu vou no shopping, sei lá, né, no Eldorado, você vai perceber quais são as lojas que tem lá, vai ligar, vai fazer essa pré-consulta. Como que é essa lida com esse mercado? Ainda está muito ruim, não melhorou muito, melhorou um pouco, e ainda está muito ruim, porque assim, os vendedores ainda não enxergaram o consultor como um parceiro, né, que já está fazendo uma venda pronta para ele, escolhendo as peças, ele só precisa fazer os ajustes, né, e aí eu percebo que ainda há essa questão de subestimar o público masculino como um consumidor em potencial. E tem um potencial bem alto esse consumidor masculino. Você vai comprar um terno, é R$2.000. E aí, por subestimar, eles não se preparam. É fácil para homem, para vender, para homem é fácil. É só falar umas 2, 3 coisinhas. O homem só vem na loja quando precisa comprar. Ou seja, ele não é que nem a mulher que fica ali. Ele tá decidido, olhando, né? Ele tá decidido. Então, assim, se tu faz as perguntas estratégicas para ter resposta que tu precisa para indicar um produto assertivo que ele vai comprar,
Fica muito mais fácil, mas não, eles começam a oferecer uma coisa, ou outra, às vezes o cara pede um sapato marrom, ele vem lá e traz um sapato preto. Ah, não é na tua numeração, mas eu posso ver na outra loja se eu tenho. Uhum. Não ouve o cliente exatamente o que ele quer. Então, ainda vejo um grande despreparo, né? Inclusive, eu ofereço treinamento para lojista. Tem lojista que vê que tem essa necessidade, porque está vendo o público vindo pedir coisas. Ah, eu quero um loafer com um solado tratorado. Tá, mas o que é isso? Uhum. Tem vendedor que não sabe. Ah, eu quero uma camisa de linho. Aí traz lá uma camisa que tem uma textura de linho, só que é de poliéster. Uhum. Então, tem muito vendedor que não tem informação. Então, tem despreparo. Tem lojistas que contratam para dar esse treinamento. Como tu disse ali, eu quero dar um treinamento. Para quê? Para fidelizar o cliente, para mostrar para o cliente que ele está sendo cuidado de forma personalizada. Bom, eu vou vender mais. O Exato. objetivo de uma loja é vender. Então, se o É. meu vendedor ele tá melhor municiado de conhecimento, é inevitável, né? Nossa, Se com botar certeza. se botar eu e você vender dentro da loja como Uhum. vendedor lá para vender roupa, naturalmente você vai vender muito mais Exato. porque tem muito mais conhecimento. É. Então, eu acredito que eles ainda não se tocaram de que o homem, ele tá buscando algo a mais. E aí, eles acham que não precisam de preparo. Uhum. Né, e não buscam conhecimento. Então eu vejo que ainda tem muita trava nesse sentido, de subestimar o público. É, uma das coisas que eu percebo é que parece que o papel do vendedor ele é muito subestimado na sociedade. Uhum. E quando eu analiso que, no fundo, é a única profissão que existe. Sim. Porque tudo é venda, cara. Aham, foi o que a E vou gente te falou no início. É, tudo é venda. Então, o cara é um médico, mas se ele não vender o trabalho dele bem para o empregador Uhum. dele, que é ou a clínica dele, ou o hospital, se ele não vender, Claro. ele pode ter uma boa mão de obra, Uhum. mal vendida, ele não Exato. vai faturar o quanto ele poderia. Desde o trabalhador do básico, ele está vendendo a hora dele lá. Então, Uhum. tudo é venda. Mas o ser humano, o que eu percebo, porque também trabalho com venda, embora minha área seja Uhum. serviço, eu percebo que é venda. O que eu percebo é que as pessoas, elas não gostam que você venda algo para elas, É, mas elas querem existe. comprar. Sim. Tem que ser algo assim, subliminar. Você Uhum, tá vendendo, mas não tá vendendo. É exatamente. isso que eu faço com os meus clientes, tá, Daniel? Quando um cliente chegar, eu quero saber como funciona a consultoria de imagem. Até, inclusive, teve um cara que é especialista em venda, ele disse, Gabi, como é que tu o cara não retornou, como é que tu não vai atrás dele para saber por que que ele não retornou, quais são os motivos, nananã? E eu não consigo fazer isso. Uhum, Porque eu sempre tive essa coisa, não quero ficar vendendo e insistindo com o meu isso. cliente. Só que aí eu busquei um formato onde eu sei que o público masculino não gosta de ser encurralado, não gosta de, né, de Uhum, insistência. O que que eu faço? Na consulta, eu entrego muito valor. Eu mostro para uhum, ele a necessidade e também o que que ele vai ganhar com cada processo. Então, a minha consulta, eu cobro consulta também, né? uhum, Só para o cliente saber o orçamento e entender o que que a consultoria vai oferecer. Só que dentro dessa consulta, antes, uma preparação que eu faço é um questionário com 5 perguntas, para entender por que que ele buscou a consultoria e quais são as dificuldades dele, nome, profissão, enfim. E aí, quando eu vou apresentar o processo da consultoria para ele, eu mostro quais são os processos que vão ajudar ele naquelas dificuldades e como vai aham, ser o processo. Ali ele já compra. E aí ele me manda 2 fotos que eu peço para ele também junto com o questionário para eu avaliar a imagem dele se está de acordo com os objetivos ou não. E ali eu já consigo entregar algumas soluções que ele consegue fazer sozinho depois. E aí ele fica feliz porque ali eu já fiz uma mini consultoria, uhum, ele aplica e isso fideliza. Aí o que que eu faço no final da minha consulta? Eu digo, olha, esse PDF com os valores eu vou te enviar pelo WhatsApp. Pensa com calma, vê se é o momento certo de fazer isso, porque é um processo aprofundado, você vai precisar de tempo, e depois você entra em contato comigo. Eu não termino a consulta dizendo, e aí, vamos fechar? Vamos aham. fazer? Não, e eu deixo o cliente pensar. E aí tem alguns que voltam no dia seguinte, Gabi, vamos fechar. Tem outros que voltam dali um ano, Gabi, agora eu tenho condição de fazer. Porque Uhum. antes não tinha condição Porque não financeira. é só o custo da consultoria, você vai ter que fazer um investimento nas peças também. Claro, também. Então eu sei de tudo isso. E se eu ficar insistindo com o meu cliente, eu sei que ele vai fugir. Ah, ela tá desesperada para fechar. Então essa sempre foi uma estratégia que eu fiz e deu certo. Até os meus alunos mentorados, Gabi, não tô conseguindo fechar a consultoria.
Aí eu pergunto como é que eles estão fazendo. E na maioria das vezes, quando o cliente não retorna, eles vão e ficam perguntando, e Uhum. aí? Aí no outro dia o cliente não respondeu, na semana que vem vai e pergunta de novo. Às vezes o cara não tá preparado. Porque o homem, ele é objetivo. Se ele quer, ele vai ali e fecha. Se ele não quer, algum motivo tem Sim. e você tem que respeitar isso. Então foi uma forma que eu encontrei, eh, por lidar com o público masculino, saber que eles são assim, eu não tenho essa questão de ficar: "Olha, e se a gente fizer assim, vamos negociar, eu te dou um desconto". Eu nunca falo em desconto, por exemplo, Uhum. eu posso dar um benefício para ele: Claro. "Gabi, me dá um desconto?". Olha, eu posso te dar um benefício, né, um pós-consultoria de te assessorar depois que a gente fechar a consultoria, né, de tirar algumas dúvidas e tal. Então, eu percebi que isso foi dando certo e eu montei esse método de atendimento. Então, assim, é uma venda que não é uma venda disfarçada, sabe? De Uhum. deixar o cliente à vontade e principalmente mostrar o valor do processo, o que ele vai Certo. ganhar. Os homens que você presta essa consultoria, na maioria dos casos, é um cara que vai para um estilo mais clássico, mais. Eu não vou usar a palavra elitizada, mas é um cara que eh eh, está buscando uma posição diferente, num tom mais. Num perfil de clássico acima, ou tipo. Porque existem uma gama muito grande de Sim. possibilidades, né? Uhum. Eu acho que a palavra é sofisticado, que eu queria Uhum. achar. Isso. É mais nessa pegada? É, o meu perfil de cliente é mais nessa pegada. Eu já atendi clientes num estilo bem criativo, num estilo mais dramático, que é aquele mais rock, que gosta de preto, gosta de couro. Já atendi, mas é pontual, Uhum. né? E aí, mesmo esses que são criativos, eu atendi um cliente que era criativo, mas trabalhava no mundo corporativo. Ele queria usar colorido. Só que eu disse, a gente pode trazer o colorido num lenço de bolso, numa meia, mas o teu traje ele tem que ter uma cor formal para que tu transmita essa credibilidade e a confiança para o teu cliente, porque ele trabalhava com vendas de alto ticket. Então, quando tu traz muito colorido para tua Uhum. imagem, a pessoa fica, gera uma questão de imaturidade. Será que ele vai levar a sério? Né? Porque E as cores transmitem mensagens sim. também. E esses gatilhos, eles são, na maioria das vezes, subconscientes. Subconsciente, não tem controle. Né? Então, se está todo colorido, como é que a pessoa vai fechar um negócio grande contigo, onde ela precisa saber que tu vai cuidar bem do negócio dela, que vai dar certo, né? Então, subconscientemente, a gente vai criando essas questões na mente. E aí, mesmo esses que são mais criativos que me buscam, eles têm uma profissão que é mais formal, que vem para esse mais clássico. Então, os clientes que me buscam são esses que estão buscando sofisticação, elegância, ser visto como um homem bem vestido. Eles me relatam Uhum. isso, Gabi, eu quero ser visto como um homem bem vestido, quero que as pessoas percebam que eu me visto bem. Ou seja, eles querem transmitir elegância, né? Então, esse perfil de homem é o que mais me procura. Tem os outros, mas é bem pontuais. Já Uhum. fiz de adolescente também. É mesmo? Aí, adolescente é essa pegada que eles têm as tribos, né? Aham. Mas esse adolescente queria aprender a se vestir porque ele passou ele cometeu uma gafe numa festa de aniversário que ele fez foi de 15. Todos os amigos foram de traje e ele foi de camiseta oversize, uma calça, um tênis. Ele ficou com vergonha, ele disse: "Eu fiquei com vergonha". Então eu quero aprender a me vestir para esses momentos, mas a gente manteve o estilo que ele tinha, que era o estilo mais Uhum. street, roupa mais ampla e tal. Ele disse: "Gabi, eu só quero entender o que que eu faço nesses momentos". Aham. E aí é bacana, é uma experiência diferente, né, então eu trouxe, mostrei e ensinei para ele como ele poderia se vestir, fiz alguns ajustes na questão do estilo dele, as escolhas, combinações que ele poderia fazer para melhorar ainda mais, mas não mexi muito na questão do estilo dele, né. Mas são pontuais esses clientes. Certo. Tipo assim, o seu esposo é advogado. Uhum, Um cara que é advogado, naturalmente, ele tá sempre de terno, gravata, social, né? uhum. Como que é o guarda-roupa desse cara? Porque ele tem que ter quantas variações de cores? Porque o homem normalmente vai trabalhar, e nessa área você não vai lá com um terno rosa, com um Não, terno. Então, é normalmente tons mais sóbrios. isso. Quantas peças esse cara tem que ter no guarda-roupa dele? O meu marido, por exemplo, ele usa mais camisas brancas, rosa clara e azul claro, é o que ele tem.
Uhum. né? E aí ele vai fazer variação nas gravatas, no lenço de bolso, no sapato, ou é um sapato marrom claro, um marrom escuro, ou um preto, né? Então ele não precisa, quando trabalha nesses segmentos mais formais, tu não precisa ter uma variação gigantesca, né? Ele tem ali 5 tipos de terno, mas são todas cores mais formais. Uhum. Ele tem um que é com uma estampa Príncipe de Gales, só que é bem sutil, é discreta. Porque ele precisa transmitir segurança, formalidade. Quando a gente fala de mensagem, das cores e das estruturas de roupa, quando a gente estuda a psicologia das cores, se tu quer formalidade, maturidade, essas cores mais escuras vão entrar. Tanto é que quando você entra numa loja de traje, você vai ver as cores mais frias, né? Uhum. O cinza, o preto, né? Os azuis. É uma gama de cores mais frias, porque o frio ele vai trazer essa questão da formalidade. As cores quentes já vai trazer mais dinamismo, Uhum. né? E um advogado ele precisa transmitir essa formalidade e uma certa frieza, não frieza no sentido de é, é uma frieza no sentido de comportamento, um Uhum. comportamento com Sério. compostura mais sério, Isso. isso. Então, por isso que o advogado ele traz esse dress code um pouco mais escuro, né? O contraste da camisa com o traje, a camisa sempre mais clara, com o traje mais escuro, a gravata sempre mais escuro que a camisa, né? Então, tem esse ponto de contraste também que traz essa sofisticação para o visual. Certo. Anos 90, a gente tinha ali, principalmente o mundo da arte, o mundo da música, ele é sempre muito mais descontraído, né? Sim. O próprio, os artistas em geral, né? E aí nós tínhamos muito aquelas questões de ternos vermelho, azul, Uhum. piscina, cores que fogem desse tom mais sóbrio, né? Tá. Hoje nem tanto, mas como que a gente identifica aquilo? Em que momento aquilo é possível? Ou é possível só para esse tipo de pessoas que trabalham em determinadas áreas? Hoje em dia a gente tá vendo que tem mais cores nos trajes, né? Tá vindo as cores mais claras, os tons de bege. O bege, claro, ele sempre foi usado, na O verdade, né? branco, até anos 50 lá, né? Isso. Esses trajes com cor, por exemplo, um azul claro, um rosa claro, eles são adequados para eventos diurnos, né? E que não sejam corporativos, justamente Uhum, pela mensagem. Porque o traje, ele tem uma estrutura que vai trazer força. Mas quando ele vem em cor clara, ele dá uma equilibrada, ele vai trazer acessibilidade, suavidade, um pouco de descontração. uhum, Por isso que eu digo que se tu pensa na intenção e na mensagem, tu faz escolhas assertivas. Ah, eu quero parecer acessível, um pouco mais descontraído. Sei que eu vou para as cores claras, uma modelagem um pouco mais fluida. Se eu quero mais seriedade, eu vou para as cores mais escuras, estruturas mais firmes. Então, pensando na intenção, você não erra. Só que você tem que entender que o que comunica cada peça, né? Tá, Gabi, eu sei minha intenção, mas o que eu uso de acordo com essa minha intenção? Então, é isso que a gente traz na consultoria, né? A mensagem de cada modelagem, cada tecido, cada cor, depois que ele entende. E assim, ó, o homem, ele entende muito rápido. Eu faço ali essa parte de aprofundamento nas mensagens. Quando a gente vai nas compras, ele já fala, Gabi, essa cor aqui não, porque né, vai transmitir isso, essa modelagem não. Então, eles pegam muito rápido. E aí fica fácil, sabe? Por isso que tem que ter esse aprofundamento na consultoria. Não é só a parte, o teu estilo é tal, vamos às compras e montagem de look. Não, tem uhum. todo um processo ali de aprofundamento para ele conseguir dominar sozinho depois. Certo. Nessa questão de trajes mais elegantes mesmo, mais eh, sofisticados, vamos dizer assim, Uhum, uma coisa que era muito comum, hoje não é tanto, pelo menos para mim que estou de fora, uhum. era o terno com o colete e tudo mais. Em que momento se usa isso? É possível hoje ainda? É possível usar. Inclusive, o colete preciso sempre usar gravata, que é uma dúvida que as pessoas têm, né? Não precisa. Pode usar só o colete. E também é uma dica que eu dou pro homem que é barrigudinho, gordinho. O colete ele ajuda a disfarçar. Por Ah, quê? Quando você usa um paletó com a camisa, tu vai botar a camisa por por dentro. O dentro. homem que tem barriga vai aparecer, mesmo Uhum. porque o cinto também vai contornar o abdômen. Isso. Se ele coloca um colete, tipo o Jacan, sabe o Uhum. Jacan do Sim. MasterChef? Ele sempre usa colete. É. O colete ele não vai por dentro, ele fica por fora. Sim. E aí ele traz uma sensação mais reta,
Uhum. Não deixa a barriga tão evidente. Mas ele tem que chegar no cinto para dar essa. Sim, chega no cinto, só que não aparece a camisa por dentro, Sim, né? Fica aquela coisa mais porque se ele fica retinha. mais curto, aí complicou tudo. Aí complica. Por isso que tem um caimento perfeito ali, né? Então, o colete, ele dá pra, por exemplo, ô Gabi, eu quero começar a me vestir mais sofisticado lá pra minha barbearia. Posso usar o colete com camisa e o blazer? Pode usar. Então, não tem mais essa restrição. Desde que esteja coerente com a tua intenção, né? Eu quero Uhum. impactar mais, quero chamar a atenção dos empresários, né? E o barbeiro, ele tem esse salvo-conduto. Eu sempre digo que a barbearia, ela foi um movimento importantíssimo para que o homem buscasse se cuidar mais. E Uhum. dentro dos espaços da barbearia, já ouvi relato de clientes que dizem: eu troquei uma ideia com meu barbeiro, porque ele veste a calça jeans com camisa social e bota, e eu acho legal misturar essas coisas. Ele Uhum. usa acessório, ele usa suspensório, ele usa colete. Então, o barbeiro, ele é uma inspiração para o cliente. E se a Uhum. tua cliente ela é mais sofisticada e tu veste roupas mais sofisticadas, tu também vai ser uma inspiração para ele. Tu vai se Uhum. sentir seguro, o teu cliente também Vai conectar. vai conectar. Então, é aí que tá. Eu preciso me vestir de acordo com aquilo que eu quero atingir. Se eu quero Aham. atingir clientes que vão se vestir como eu estou me vestindo, né? É uma estratégia boa também. Então, assim, o meu marido ele usa o colete, né? Claro, ser advogado facilita. E ele dá preferência pelo colete porque ele se sente melhor, ele tem essa barriguinha também, Uhum. e ele já disse que isso melhora bastante. Mas é opcional, eu sempre digo que o colete é um acessório. Uhum. Ele vai trazer um plus a mais, vai te fazer ficar diferenciado Do, do do... básico, Aham. né? E até usar colete diferente do tom do blazer, Ah, um é? colete com uma estampa, um xadrez discreto, vai ficar mais bacana ainda, Uhum. né? Mas tem que saber fazer essas Essa, escolhas que essa sejam junção aí. isso. Um outro ponto importante é o comprimento da gravata, né? Uhum. Até onde ela deve chegar? Até o cinto, mais curta, mais longa? Ela sempre tem que encostar na ponta do cinto. Tá, Ela pode até passar um pouquinho da fivela, mas não da parte de baixo da fivela, né? sim. Parte de cima. Ela tem que encostar no cinto, é a medida ideal. Muito curta vai dar uma conotação infantil e Uhum. muito comprida vai dar uma sensação desleixada, Sim. né? Então tem homem que diz: mas é difícil encontrar a altura, porque não tem uma medida exata de você começar a fazer o nó. É um Aham. teste, porque tem gravata mais longa, gravata que é mais curta, né? Então você faz o nó e ela tem que encostar na ponta do cinto. Essa seria a medida ideal. Outra briga grande é fazer esse nó. Mas se tu praticar, fica tão fácil. É, o problema é esse, né? Tem que É a praticar, prática, né? tem que praticar. Mas normalmente o cara vai fazer esse nó na hora que tá se preparando para ir para É. festa. Aí complica Eu tenho tudo. um cliente que ele já faz todos os nós e deixa as gravatas com os nós prontos. E Aham, ele guarda tudo assim, porque é mais fácil para ele. sim. Então, Eu acho que a maioria, né? Deixa o sim. nó pronto, depois Aham. puxa e solta de novo. Isso. Mas eu acho muito bacana e muito interessante aquele cara que domina a arte, né? Domina, é Até legal. porque, não, pelo menos no meu caso, não é uma prática do dia a dia, né? Isso. Uhum. Então você acaba não praticando muito porque você não tem Não usa. essa necessidade. Mas É. óbvio, né? Um cara que é advogado, quais são áreas? Um pastor, ou É uma área pré-requisito, tem é que saber. pré-requisito, vai ter que dominar esse passo a passo. Então, para esse cara sofisticado, elegante, qual é o pecado que ele não pode cometer? Ai, tem alguns. Não vou- Sapato de bico quadrado Tá, é antiquado. aham. Deixa eu ver o que mais. Ai, Questão de meias. camisa escura com gravata clara. Ah, Nossa, é um dos pecados contra a sofisticação. aham. Uhum. Eu vejo muito pastor usando assim. Sim. E advogado de presídio. Eles usam a camisa escura, preta, com a gravata clara. Fica horrível. Não é bacana. A meia curta, quando o cara senta e cruza a perna, aparece a pele da perna. Uhum. Também fica. O cara pode estar todo alinhado, sentou, cruzou a perna, apareceu a pele, quebra todo o conjunto. Tá. Então a meia Então, ela tem que sempre alongada. e o comprimento dessa calça? Ela não pode sobrar lá em cima do sapato. Não. Então, naturalmente, quando o seu sentar e cruzar a perna, ela vai encurtar a calça. Uhum. Aí tem que Aí, aparecer a meia tem que ser longa. longa na cor da calça ou na cor do sapato, para dar uma continuidade e ficar harmonioso. A meia ela Ah, pode aparecer, mas ela. Mas Gabi, eu sou criativo, quero usar estampada? Posso? Pode, mas essa meia tem que cobrir toda a extensão da tua perna.
a extensão da perna que aparece, né? Aham. Não pode Uhum. aparecer a pele. Não. Então, aquela meinha de cano curto, Soquete? não vai Não, rolar. não vai É rolar. um pecado capital, Isto. tá? E voltando na gravata, o cara que quer usar uma camisa preta, tem Ele que usa ser uma gravata preta. isso, uma gravata na mesma cor. Hum, Uhum. Ela pode ter uma textura, por exemplo, tô com uma camisa preta, ela é fosca, né? A camisa de algodão ela é fosca. Eu vou usar uma gravata preta com uma textura, um ah, brocado, para dar um, né, um chance um- no uma- visual. porque a ideia da gravata é ter um destaque ali, né? Aparecer, com Não é certeza. um clássico, por exemplo, camisa branca, gravata Escuro. vermelha. Exato. É um Então, clássico. assim, uma das regrinhas, eu não gosto de falar regras, mas se o cara quer transmitir sofisticação, é camisa clara e gravata escura. Sempre. A gravata, por exemplo, ela nunca pode ser também mais clara do que a camisa, que foi o negócio do preto que a gente falou, né? Ou Uhum, vamos supor, uma camisa azul médio com uma gravata azul bem clara, também não fica uhum, bacana. Então, a regrinha seria a gravata sempre mais escura, ou se eu vou usar uma camisa azul marinho ou uma camisa preta, usar a gravata na mesma cor. aham. Hum, No mínimo do mesmo tom. Isso, no mínimo do O que mesmo não tom. faz muito sentido, porque daí vai ficar uma coisa só, né? Vai Porque ficar uma coisa só. mas se Exato. ela for mais clara, é É, pior. mas eu tenho clientes que são assim, tem um estilo dramático, gostam de usar o preto. Eles vão em casamentos e formaturas, camisa preta e gravata preta, só que aí a gravata com textura. Uhum. E a gravata borboleta? É um acessório bem bacana, mas assim, para usar no dia a dia pro cara que é um pouco mais clássico é difícil, né? Uhum. No dia a dia, só se for um cara que trabalha num segmento criativo e quer inovar. E em casamentos é interessante usar num black tie, por exemplo, só se for solicitado, se o casamento é black tie, traje a rigor, vai usar. Se for um casamento onde os padrinhos vão de gravata borboleta, também é bacana. Mas eu vejo que se o cara bancar isso, dá para usar, O porque meu é um medo, acessório. o meu medo sempre é de chegar no evento e ser confundido com o garçom e as pessoas começarem a me Tem pedir. isso também. Tem isso também. Mas assim, ó, qual é a diferença do garçom que usa traje preto para um convidado que usa traje preto? Vai reparar nitidamente caimento E o e o garçom tá com a tecido. bandeja na mão. E o tecido também, porque o Certo. tecido geralmente é um poliéster daquele bem brilhoso. Sim. E o cara, se ele vai estar com traje preto, vai ser um lã fria. E a aparência mostra se o Uhum. cara é garçom ou convidado. Mas é um risco. É um risco, é um risco. Então, hoje, quem quer contratar teus trabalhos, te encontra no Instagram, como Instagram, YouTube. estás aceitando novas consultorias. Para esse ano, não Esse ano mais. já acabou. Não consigo mais esse Certo. ano. Mas para o próximo ano é legal planejar, né? Ano que vem quero começar a fazer, já é legal agendar. Né? Mas esse ano, por conta das viagens a trabalho, semana que vem eu viajo para dar aula, e o curso e as consultorias, esse ano eu não consigo mais. Aham. E tu já tens uma rede de alunos que tu já confia alguns clientes, direciona? Como é que tá Sim. esse mercado que tu vem construindo de alunos? Eu tenho um grupo de mentorados, mas eu tenho 2 consultores que são os meus pupilos, assim, que eu Uhum. confio, porque eu sei que trabalham muito bem, são de confiança e dominam o conhecimento. Então, quando eu vejo que é um cliente que tem urgência, Gabi, eu preciso para agora, eu preciso que tu me atenda, eu encaminho para esses 2 mentorados que eu tenho. E aí, quando eles, mas eu quero que tu esteja junto, em alguns momentos eu acompanho, né? Então, eu dou aquele suporte, digamos Uhum. assim. Mas eu encaminho para esses 2 pupilos que eu tenho, que eu tenho certeza que vai fazer o melhor, sabe? Aham. Uhum. Show. Nosso tempo corre rápido, né? A gente já... Sim, passou voando. É que o assunto É bom, né? é bom, um assunto que conecta com tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Tanto no meu trabalho de barbearia, que a gente trabalha com a autoimagem, o autocuidado do Isso. cliente. Tanto que eu achei muito interessante que quando você faz toda essa consultoria de imagem, desde de vestimenta e tal, e em vez em quando você me procura, Daniel, eu tenho um cliente que preciso levar, ajustar cabelo, ajustar barba. E você engloba tudo, né? Tudo. A imagem Num todo. que às vezes as pessoas às vezes não têm
noção do quanto a roupa ou o corte de cabelo, barba vai Uhum. impactar em como as pessoas vão ler ela, né? Exato. Eu sempre digo que a consultoria de imagem é o todo. Eu não posso arrumar só a roupa sem olhar para o cabelo, barba e o calçado, né? Aham. Então, é do cabelo, dos pés à cabeça. Consultoria de imagem é isso. Se eu só vou fazer a questão das roupas, é uma consultoria de estilo de roupa, né? Então, consultoria de imagem, ela precisa fazer o pacote completo. Uhum. Muito bacana. Querida, queria te agradecer demais por dispor desse tempo e vir dar essa aula aqui Ah, pra eu que gente. agradeço. É, Adoro vir, porque além de fazer perguntas pertinentes, que é legal de responder, tu conduz muito bem também, Daniel. obrigado. Então, é sempre um prazer estar aqui. Quem quer te conhecer, conhecer o teu trabalho, principalmente Instagram. Isso, Gabriela com 2 L's, Jeremias com G, underline. Lá tem todos os contatos também, os conteúdos. Bacana. Show. Eu super indico porque tô sempre consumindo, né? Legal. Gente, esse foi mais um Papo e Navalha, né? Com uma aula aí da Gabi Jeremias. Acompanhe ela lá, sigam. E caso você precise aí de uma consultoria, entra na fila aí em algum momento e mudar, né? Todo esse momento que você precisa aí da sua autoimagem, uma guinada nova para um novo trabalho, ou para você se sentir melhor consigo mesmo, certo? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.